Evangelho de João, capítulo 12. Se você tem Bíblia aí, abra sua Bíblia. Como eu falei esses dias atrás, semana passada, na livraria tem excelentes Bíblias, viu, irmãos? Sei que a gente está na era digital hoje, O pessoal lê a Bíblia no celular, lê a Bíblia no tablet, no computador, mas é muito importante você ter uma Bíblia. Ter uma Bíblia. Quando eu vou estudar a Bíblia, eu estudo aqui no papel, Meninos, bem baixinho aí, por favor. Daqui eu estou ouvindo que está alto. João capítulo 12. Antes vamos orar? Amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos da tua palavra e podemos, ó Deus, receber da tua palavra. Fala aos nossos corações nessa noite. Queremos ser ministrados pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes da gente ler o texto, eu quero já falar um pouquinho sobre o que eu quero relatar com vocês aqui, mas já contar uma experiência do que aconteceu ontem no nosso grupo familiar. Ontem os grupos familiares, você que vai num grupo familiar, deve ter tido essa experiência. Ontem nós deixamos assim para ser um momento de testemunhar a respeito daquilo que Jesus fez e daquilo que Ele faz nas nossas vidas. E lá o nosso grupo familiar foi muito gostoso, deu praticamente para que quase todos testemunhassem ali, contassem um pouquinho, e eu fiquei ouvindo ali, só eu que não contei a minha experiência, porque eu queria ouvir o dos irmãos, mas eu fiquei muito feliz, porque eu pude ouvir praticamente quase todos ali, como eles se encontraram, como é que foi o processo da transformação da vida deles. Alguns já conheço há muitos e muitos anos, mas não tinha ouvido ainda a respeito da experiência dele com Deus. E alguns com problema de bebida, outros com problema de vício, outros com problema familiar, outros com problema no casamento, outros com decepções, outros frustrados, e toda sorte de dificuldade. Mas uma coisa é comum em todos eles e em todos nós: o encontro com Jesus fez toda a diferença. Independentemente de onde eles vieram de N lugares, de N circunstâncias, diferentes famílias, diferentes comportamentos, diferentes formações, mas tudo convergiu em uma pessoa só, chamado Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. A importância de que quando Jesus ele chega numa casa, e esse texto aqui fala muito sobre isso, porque no tempo que Jesus ficou aqui na terra como homem encarnado, ele gostava de fazer algumas coisas, ele tinha prazer de fazer algumas coisas. E quando você lê os 4 evangelhos, você vai descobrir que nos evangelhos tem uma família que Jesus amava muito. Essa família, Jesus gostava muito de estar na casa deles, a ponto de Jesus passar o dia todo ministrando, ensinando, pregando, curando enfermos, fazendo milagres em Jerusalém, que era o centro espiritual e também o centro comercial da época. Jesus tinha seguidores ali que moravam em Jerusalém. Jerusalém era uma cidade que tinha hospedarias, que tinha lugar para se hospedar, para ficar. Mas depois de um dia inteiro ministrando, cansado naquele sol que é lá no Oriente Médio, Jesus não pedia e não ficava na casa de nenhuma das pessoas ali em Jerusalém. Depois que ele terminava aquele momento, todas as vezes que ele ia para Jerusalém,
depois que ele terminava aquele momento, ele andava 3 quilômetros até uma cidadezinha. 3 quilômetros. Onde daria 3 quilômetros aqui, hein? Daqui na minha casa no Ibirapuera dá 5,5. Não, dá um pouco mais. Vamos pôr, daqui lá no centro da cidade, na praça. Jesus andava 3 quilômetros, que era a distância de Jerusalém até Betânia, porque ele amava ficar em uma casa de uma família, e essa família tinha 3 pessoas, 3 irmãos. Vocês se lembram o nome? Um homem e 2 mulheres. Quem que era? Lázaro, Marta e Maria. Aqui nós temos 2 irmãs, uma que chama Marta e outra que chama Maria, né? Só faltou o Lázaro, né? Não tem o Lázaro, mas tem um outro. Mas tem o Natal, né? Jesus andava 3 quilômetros para se hospedar numa casa dessa família. Agora, por que Jesus amava tanto essa família? Por que Jesus gostava de ficar naquela casa? Vamos ler o texto aqui? Vamos lá? Para João capítulo 12. João capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali deram-lhe uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Então você vê ali uma casa de Lázaro. A Bíblia diz que Jesus amava a Lázaro e Lázaro amava a Jesus, tanto que aqui Jesus já havia ressuscitado Lázaro, tanto que quando Jesus, antes de Lázaro morrer, quando soube, Jesus se entristeceu, e quando ele chegou no túmulo lá, que ele se encontrou no túmulo lá, com Lázaro já sepultado, Jesus chorou. Jesus amava a Lázaro. E nós vemos aqui nesses 3 irmãos, queridos, 3 características muito importantes, que eu posso hoje dizer para vocês, que se refere à nossa vida, se refere ao nosso comportamento. Se queremos atrair Jesus para a nossa casa, se nós queremos atrair o Senhor para a nossa casa, eu fico imaginando, irmãos, que privilégio. Não fala ali, na Bíblia não fala que eles eram uma família rica, uma família abastada, não, era uma família normal, mas Jesus amava ir e estar lá naquela casa. Você já imaginou, irmãos, o privilégio que era receber Jesus ali? Jesus viajava muito, andava muito por Israel, mas ele passava boa parte do seu tempo ali, nas regiões ali, em Jerusalém, e todas as vezes que ele estava em Jerusalém, ele ia para essa casa. Como eu disse, ele andava 3 quilômetros para ficar em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Você já imaginou o privilégio de receber Jesus ali, irmãos? Por que Jesus gostava tanto de ir naquela casa, irmãos? Por que Jesus tinha tanto prazer de ir naquela casa? Deixa eu falar algo para você nessa noite. Você acha que hoje é diferente? Irmãos, como o pastor Márcio falou aqui no domingo passado, nós não estamos falando aqui de salvação. Eu não estou falando aqui
se Jesus não vai numa casa, a pessoa não é salva, ou se vai na casa. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo do prazer. Eu estou dizendo na alegria de ter Jesus ali, de ter a companhia, de ter o relacionamento. Você é capaz de imaginar o que essa família recebeu ali de Jesus, irmãos? Nós temos um hábito, né, na nossa família. Isso já há muitos anos nós praticamos isso. E graças a Deus, porque a gente tem experimentado isso e a gente tem colhido os frutos, porque a Bíblia diz que quem hospeda alguém na qualidade de um profeta, recebe galardão de profeta. Nós sempre abrimos a porta da nossa casa para hospedar. Hoje, graças a Deus, para os hóspedes que vão para a minha casa, eu consigo dar um pouco mais de conforto para eles, né? Tem um quarto lá, com um banheiro, que eles ficam mais à vontade, mas nem sempre foi assim. Desde quando eu vim para cá, que nós morávamos numa Coab lá no Nova América, casinha de 2 quartos, eu tinha as crianças pequenas, um banheiro só na casa simples. Quantas vezes eu recebia os homens de Deus que vinham, poucas pessoas que nós trouxemos aqui para ministrar na igreja, nós levamos elas para hotel. Só aqueles que realmente, normalmente a gente pergunta, mas eu posso dizer que 95% das pessoas que vieram ministrar aqui sempre foram hospedadas ou na nossa casa ou na casa de algum dos irmãos. E vocês não têm ideia, irmãos, vocês não têm ideia desses homens que já ministraram aqui, o quanto eles liberaram aqui de bênção na igreja, e orando, ministrando com a palavra e derramando unção. Vocês não têm ideia do que a gente bebe lá em casa, quando a gente senta para almoçar, quando a gente senta para tomar café, quando a gente chega do culto e senta na mesa para jantar, à tarde tomando café, e a gente fica horas e horas e horas, e esses homens repartindo e compartilhando, e a gente fica ali. Muitas vezes, irmãos, nós somos mais abençoados nesses momentos extra culto do que às vezes no próprio culto. Eu fico imaginando essa família aqui, porque em algumas vezes Jesus estava ministrando ali, mas tem hora que eles ficavam sozinhos com Jesus ali. Eu fico imaginando o tempo todo, acho que eles não davam sossego para Jesus, ficava sugando ele assim, no sentido de bebendo das palavras dele. Porque, irmãos, se a gente é edificado com homem, com mulheres de Deus, que nós temos hoje, que nós hospedamos, eu fico imaginando se o próprio Jesus estivesse na minha casa. Meu Deus, que coisa louca! Que coisa louca, irmãos. Acho que eles ficavam assim, né? A fonte da sabedoria, a fonte da paz, a fonte do amor. Meu Deus, acho que eles ficavam assim, bebendo cada palavra que Jesus ministrava. E Jesus tinha o prazer de estar naquela casa. Por que Jesus tinha prazer, irmãos? É isso que eu quero mostrar para você nessa noite. Você que está nos assistindo, é isso que vai atrair a presença de Deus. Fala, às vezes você está aí na sua casa está assim: pastor, aqui estou precisando de Jesus na minha casa, porque aqui está uma confusão. Talvez eu entenda isso, mas se ele chegar aí, você pode ter certeza que todas as coisas vão se tornar diferentes, vão ser diferentes. Mas existem algumas coisas que o atraem mais. E nessa casa aqui, cada um desses irmãos tinha uma característica que atraía Jesus para aquela casa. Você quer atrair Jesus para a sua casa? Você quer que ele seja atraído lá para o seu lar? Amém? Alguns não falaram nada, mas não tem problema não. Eu quero, como eu desejo, cada dia mais atraí-lo lá para a minha casa. Mas tinha 3 coisas que atraía Jesus naquela família. Primeiro, ele tinha naquela casa ali quem o amava. A Bíblia diz que Lázaro amava o Senhor. Jesus não vai ser atraído, irmãos,
Nós não somos atraídos em nenhum lugar aonde nós não somos amados. Você já chegou em algum lugar, seja uma casa ou sei lá, algum lugar, e você teve a nítida sensação que você não era bem-vindo naquele lugar? Você já teve essa experiência já? Parece que a gente sente no ar, né? O semblante das pessoas muda, o ambiente muda. Por quê? Porque as pessoas não queriam que nós estivéssemos ali. Às vezes até na casa de um familiar seu, por causa de algum problema. Mas o que atraía Jesus ali é que Lázaro amava o Senhor. Lázaro fazia questão, Lázaro amava. Então, se nós queremos atrair a presença de Deus, se nós queremos atrair o Senhor para a nossa casa, me entenda, você é salvo, não estou falando de salvação. Salvação em primeiro lugar, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Mas você pode muitas vezes, como nós aprendemos aqui domingo, você pode muitas vezes estar edificando nada, talvez em cima do fundamento certo. E Lázaro amava Jesus. Quanto mais você amar o Senhor, quanto mais você o amá-lo, quanto mais você derramar o seu coração na presença dEle, quanto mais você declarar que você depende dEle, quanto mais você declarar que você precisa dEle, quanto mais você declarar que você o ama, mais Ele será atraído para dentro da sua casa, mais Ele terá prazer de estar com você. Então a primeira coisa que nós precisamos entender para atrairmos a presença dEle para dentro da nossa casa, primeiramente é o amor. Quando perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o grande mandamento? Jesus disse assim: amarás o quê? O Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então, quando Jesus sente que ele é amado naquele lar, quando ele sente que ele é amado naquela família, ele é atraído para dentro daquela casa. Como eu disse, Jesus podia muito bem se hospedar em Jerusalém, ficar até um pouquinho mais tarde. Não, hoje eu vou pregar até um pouquinho mais tarde. Com certeza daquelas multidões, Jesus tinha discípulos ali. Lázaro, Marta e Maria não faziam parte da equipe dos 12 de Jesus, dos apóstolos, não faziam. Mas Jesus, como eu disse, fazia questão de andar 3 quilômetros, porque ele tinha uma casa ali de pessoas que o amavam. Segunda coisa importante que você precisa ter na sua vida, para que a presença de Deus seja atraída para a sua casa, é o que nós encontramos aqui. Nós vamos ver aqui no versículo 2: deram-lhe, pois, uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés, enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa. Quer ver? Volta comigo aqui, segura o dedo aí, e vamos para Marcos capítulo 14. Quer ver um outro texto aqui, que vai falar sobre esse momento aqui? Marcos capítulo 14. Deixa eu ver se eu anotei aqui certo. Não, é um pouquinho antes. Esse eu anotei errado aqui. Esse na verdade é o mesmo texto. Mas eu só vou citar aqui e a gente vai voltar aqui. Vamos voltar aqui para João capítulo 12 para a gente ganhar tempo. É aquele texto que você sabe que Jesus estava ali ministrando na casa deles, e Maria estava sentada aos pés do Senhor, o ouvindo. Primeira coisa que você precisa entender para atrair a presença de Deus para a sua casa, para a sua vida: você precisa amá-lo. Segunda coisa que atraía Jesus para aquela casa: a primeira, porque naquela casa tinha alguém que o amava.
Segunda coisa que tinha naquela casa, ali tinha alguém que o ouvia. Lucas 10, né? 10. Vamos ler aqui rapidinho. Lucas 10, verso 19, 39. Tinha uma irmã, indo eles em caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. A mesma família aqui. Então, a primeira coisa que tinha naquela casa, tinha alguém que o amava. Segundo, tinha alguém que o ouvia. Jesus disse assim: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, se fizerdes o que eu vos falo. Você pode dizer que você tem um amigo? Você pode considerar uma pessoa como sua amiga, o seu amigo, que tudo que você fala para ela, ela não faz nada? Ela não te obedece? Não vou dizer que é questão de obedecer, né? Porque é amigo. Mas todos os bons conselhos, todos os ensinamentos, tudo que você fala para ela, ela não dá importância nenhuma para aquilo. Ela mesma olha, ela mesma julga, ela mesma analisa e ela faz da maneira dela. Você pode considerar uma pessoa dessa como sua amiga? Claro que não. Jesus disse assim: vocês serão meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Naquela casa tinha alguém que o amava, e naquela casa tinha alguém também que o ouvia. Se nós queremos atrair a presença de Deus, se nós queremos ter Jesus na nossa casa, irmãos, queremos ter o Senhor na nossa família, nós precisamos ser pessoas que o ouvimos. E quando eu falo ouvir, eu não estou falando apenas de ouvir, porque Tiago fala assim, Tiago capítulo 1 diz assim: tornai-vos, pois, o quê? Praticantes da palavra, e não somente o quê? Ouvintes, enganando a quem? A nós mesmos. Então, quando a gente fala em ouvir, eu não estou falando de apenas ouvir. Não, pastor, eu vou na igreja todo domingo, ou eu venho aqui na quinta-feira, ou assisto pela internet, eu ouço sim, mas você está praticando? Você está se importando em fazer? Porque se a gente não pratica, irmãos, se simplesmente, como eu falei aqui aquele dia que ministrei, né? Se nós lemos a Bíblia, olhamos a palavra, e nós julgamos aquilo que achamos certo ou errado, há uma semana e pouco atrás, 2 semanas atrás, uma pessoa aí, um pregador no Brasil, soltou em uma de suas ministrações, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia ela é muito antiga, que a Bíblia você precisa modernizar ela, então precisando dar uma modernizada na Bíblia. Foi uma polêmica na internet isso aí, irmãos. Hoje estão fazendo isso, irmãos. As pessoas estão olhando para a Bíblia, eles leem, o que eles gostam eles aceitam, o que não gosta arranca a página e joga fora. Deixa eu dizer uma coisa para você: a Bíblia, ela não é antiga e nem moderna. A Bíblia, a palavra de Deus, é eterna. Ela não é antiga e ela também não é moderna, ela é eterna. Você lê esses textos aqui da palavra, irmãos, meu Deus, tem tantas coisas aqui que parece que o autor estava vivendo agora, nesse ano de 2020. Parece que o cara que escreveu aqui, o apóstolo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, viveu o ano passado, 2019, de tão real para os nossos dias isso é. Então ouvir fala de praticar. Eu preciso olhar para a palavra, e a palavra muitas vezes ela vai mexer dentro de nós, irmãos, porque a palavra de Deus ela não veio para nos confortar, ela veio para nos transformar.
E transformação fala de mudança. E mudança, irmãos, dói. A gente sempre ouviu falar, talvez a gente não se lembre mais, mas o processo do crescimento, há uma fase na gente, no corpo humano, há uma fase no crescimento dos ossos, uma certa idade, as mulheres têm uma certa idade, os homens têm uma certa idade disso, eles falam que é um tipo, chamam de estirão, né? Assim, fulano agora está com 14, os homens é 14, 15, sei lá quantos anos, tem aquele estirão, é onde ele tem aquela fase que você ficou sem ver alguns meses, a hora que você vê a pessoa saiu desse tamanho para desse tamanho, assim. Em pouco tempo ela dá aquela esticada. E essa esticada, ela dói, sabia disso? Esse crescimento, ele dói. Essa mudança, porque a palavra de Deus, muitas vezes, irmãos, ela entra em confronto com as nossas realidades. Ela entra em confronto com a sociedade de hoje. Por isso que Jesus não era muitas vezes aceito, porque Jesus, ele não veio para apaziguar a situação. Jesus não veio ali para trazer conforto para as pessoas, ele veio para trazer conforto eterno de salvação, mas Jesus veio para confrontar o errado, confrontar o pecado. E muitas vezes Jesus pregava e as pessoas iam embora, porque não gostava do discurso dele, não, esse homem fala duro demais, as palavras dele são muito duras. É assim. Você acha que Jesus ali na casa de Lázaro, ali com Marta e Maria, você acha que Jesus só ficava falando assim, aqui é uma família boa, olha, e de vez em quando eu creio que Jesus ensinava ali, e muitas vezes os ensinamentos dele ali eram ensinamentos duros. Mas essa questão de dureza ou não, irmãos, está relacionado ao coração. Está relacionado ao coração. Está relacionado à maneira como você recebe e de quem você recebe. Quando Jesus pregou um discurso um dia muito duro, tinha uma multidão com ele ali, e diz a Bíblia que as palavras de Jesus foram duras ali, foram firmes. Dura no sentido assim, não é sem educação, não é brutalidade, irmãos, é verdade. Porque vou dizer uma coisa para você, a verdade, ela dói. A verdade dói. Por isso que de vez em quando a gente chama algumas pessoas assim, senta aqui, deixa eu te falar algumas verdades. E a verdade, ela dói. E nem todo mundo está preparado para isso. E na época de Jesus foi a mesma coisa. Jesus não foi bruto, sem educação ali não, ignorante. Não foi isso não, irmãos. Jesus não era esse tipo de pessoa. Fluía os dons do Espírito, mas Jesus ensinava a verdade. E tem gente que não gosta de ouvir a verdade. Ô filho, você é vagabundo. Você dorme até meio-dia. Você tinha que te levantar cedo e trabalhar. Ô fulana, você é preguiçosa. Você podia ajudar sua mãe, você não ajuda sua mãe dentro de casa. Você não faz nada dentro de casa. A verdade, muitas vezes, ela dói, irmãos. Mas quando ela encontra um coração correto, há uma transformação e há uma mudança. O que atraía Jesus naquela casa, primeiro, que tinha alguém ali que o amava, e segundo, tinha alguém que o ouvia. Você está disposto a ouvir o Senhor, querido? Amém. Abra seu coração. Não é que o tempo todo Ele vai ficar te ensinando assim, falando verdades que vai ficar doendo o tempo todo. Na maioria das vezes, irmãos, não. Mas em muitas delas vai ser. E quando fizer, é para o nosso bem, irmãos. É para o nosso bem. É para a nossa transformação. É para o nosso aperfeiçoamento. Amém? E terceira coisa que acontecia, terceira característica
naquela família que atraía Jesus para aquela casa. Primeiro, quem o amava. Segundo, quem o ouvia. E terceiro, quem o servia. Versículo capítulo 12, verso 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia. Por muito tempo, eu olhei Marta só de um ângulo de Marta separadamente. Se você pegar Marta e isolar Marta dos outros dois irmãos, você vai encontrar uma característica de uma pessoa ativista, de uma pessoa que não tem tempo para Deus, uma pessoa que só faz, só realiza. Mas quando você entra, você soma a família toda, porque ali Jesus, ele não ia por causa de uma pessoa, ele ia por causa daquela família, por causa dessas três características. Ele tinha quem o amava, ele tinha quem o ouvia, e ele tinha naquela casa quem o servia. Isso fala do nosso serviço. Você tem servido ao Senhor? Você tem se disposto? É aquilo que nós ouvimos domingo aqui. O serviço fala da construção. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de construção, que vai redundar em galardão. Você tem o servido? Ah, pastor, eu vou na igreja, eu venho na igreja todo domingo, eu não falto culto não. Aqui você não está servindo Ele, aqui você está ouvindo Ele. Você tem servido Ele? Você tem disposto a sua vida para servi-lo? Você tem aberto o seu coração para se tornar um instrumento nas mãos dEle? O que você está falando, pastor? Servi-lo de alguma forma, fazer algo. No caso aqui, Marta servia ele. Como que Marta servia ele? Marta servia ele fazendo comida, limpando a casa, organizando a casa, resolvendo os problemas da casa ali. Porque imagine, irmãos, quando Jesus chegava lá, hospedar Jesus era uma bênção, mas hospedar Jesus também era um problema, entre aspas. Porque quando Jesus chegava, ele não chegava sozinho, irmão, ele chegava com mais 12 com ele. Amanhã nós vamos receber o pastor Geraldo. Ele vai trazer a pastora, infelizmente a pastora Divina, por causa de uma situação de saúde da mãe e do pai dela, ela não vai poder vir. Então ele vai trazer um irmão lá, que a gente conhece ele, o Leomar, vai vir com ele. Agora fica imaginando, o Geraldo fala assim: ó, Érico, eu vou ministrar isso, só que tem um detalhe, em vez de eu ir de carro, eu estou indo com uma van, e eu estou levando mais 12 comigo, ou seja, comigo 13. Imagina, irmãos, você fazer comida lá em casa, fazer comida para mais 2, você joga mais 2 canequinhas, uma canequinha de arroz, frita 2, 3 bifinhos a mais. Agora, se chega mais 12, para mais 13 pessoas, mais do que já tem na casa, aí já mudou panela, já mudou mesa, já mudou quantidade de prato, já mudou tudo, já virou uma coisa, você já não tem mais toalha para todo mundo, você não tem travesseiro para todo mundo, para começar você já não tem colchão para todo mundo, e aí já vai ser um tropelo de gente. Quando as meninas do Nepal vêm, e algumas vezes elas já ficaram hospedadas aqui, quando não tinha os projetos aqui, elas ficavam lá em casa, nossa, era um tropelo, menino. Vinha uma van de menina, e aí era colchão nos quartos, colchão na sala, colchão no corredor, colchão tudo quanto é lugar que você tinha espalhando, aí já não dava toalha para todo mundo, você tinha que sair catando aqui, os pratos não davam, era um tropelo. Era assim quando Jesus chegava numa casa, irmão. Imagina se naquela casa ali só tivesse quem o amava e só tivesse quem o ouvia. Não ia ter almoço, não ia ter café da manhã, não ia ter janta. A hora que fosse dormir, e Jesus ia falar assim: onde é que nós vamos dormir? Maria ia olhar para Lázaro e falar assim: e aí, Lázaro? Sei não. Mas você não viu não, Maria? E eu não, estava o tempo todo aqui ouvindo ele. E agora, como é que nós faz? Ixi, como é que nós vamos ajeitar a janta agora? Já fechou tudo, os mercados já fechou.
Tem nem onde comprar uma hora dessa. Mas tinha alguém ali que o servia. Você está disposto a servir o Senhor, querido? Você está disposto a servi-lo? Em alguma coisa. Faça alguma coisa. Se disponha para alguma coisa. Se disponha. Vem cá. Procure um dos pastores e fala: ó, eu queria ajudar em alguma área. Eu queria servir. E a gente vai arrumar um lugar para você servir. Tem inúmeros lugares. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com as atividades com as crianças. Bem provável que, passando a conferência agora, as igrejas já estão começando a voltar. Os cultos, não as classinhas, mas os cultos para criança, nós já devemos voltar já praticamente nas próximas semanas. É um lugar que nós precisamos de bastante gente para servir. No berçário, na brinquedoteca, nos lugares, tem muito lugar para poder servir. Tem muito lugar para poder... Deixa eu desligar esse negócio aqui que está parecendo uma caixa de abelha aqui, ó. Aí. Muitos lugares para poder servir. Você pode servir ele de alguma forma. Você pode servir ali na recepção. Você pode servir na lanchonete. Você pode servir aqui no restaurante comunitário. Você pode servir no albergue. Você pode servir vindo aqui lavar prato uma vez por semana, ou lavar prato que seja uma vez por mês, em alguma forma. Você pode servir em alguma área. Interessante que Jesus não morava nessa casa aqui. Não era toda hora que Jesus estava nessa família aqui. Ministério, serviço é assim. Às vezes você fala assim: ah, mas eu não consigo estar toda... Querido, dê uma vez por mês, em aquela área ali, eu vou ajudar uma vez por mês. De tempos em tempos, a rede de homens faz uma campanha aí, eles vão para a porta dos supermercados, e ali passa-se o dia inteiro na porta daquele supermercado, já arrecadaram mais de 1.000 quilos de alimento, para o restaurante aqui, para o albergue. E quantos irmãos foram lá e doaram um dia e ficaram lá na porta do supermercado ali, entregando o papelzinho, pondo na cesta, depois carregando. Não é sempre que tem essas coisas, mas quando tem, a gente precisa de alguém. De tempos em tempos a gente tem que fazer um mutirão. Você está aqui na igreja, você está ali na igreja de criança, você vê aquelas cadeiras que ficaram um pouquinho amareladas, aí você olha assim e fala assim: poxa vida, acho que eu vou vir aqui dia de sábado, juntar eu, vou chamar mais uns irmãos aqui, mais umas irmãs, e você perguntar assim: pastor, eu posso vir aqui dia de sábado, dar uma lavada nessas cadeiras aqui, jogar uma água e passar uma bucha, um produto nelas? Eu falo assim: oh, glória a Deus e aleluia. Você já encontrou você sentado aí? Você já colocou a mão do lado? Coloca a mão do lado na poltrona assim, do seu lado assim. Coloca a mão na poltrona do seu lado. Dá uma mexidinha nela assim. Vê se ela está firme ou se ela está meia frouxa. Quem achou alguma poltrona frouxa aí? Levanta a mão. A sua está balançando, está meia bamba. Alguém achou uma bamba aí? Você sabe o que é isso, querido? Agora talvez aqui alguém, o pastor Pedro deve ter dado uma manutenção aí. Mas isso aí são 4 parafusinhos que tem embaixo, que de tanto sentar, esses parafusos vão soltando, eles vão afrouxando. Então, se você tem um tempinho, tem um dia de folga, se você quiser vir, nem a chave você precisa trazer, a gente tem a chave aqui. E você dá uma passada aqui nessas poltronas, é onde você achar tem 4 parafusos que prendem essa haste aí, na poltrona de baixo. Ai, pastor, isso daí, querido, quem falou que isso não é servir? Você acha que Marta servia Jesus como? Pregando o evangelho, fazendo milagres? Não, Marta servia Jesus arrumando cama, fazendo comida, lavando prato, limpando a casa. Era assim que Marta servia, irmãos. E essa combinação dessas 3 coisas, quem o ama, quem o ouve e quem o serve,
atraía Jesus para aquela casa. E Jesus fazia questão de, mesmo depois de um dia de trabalho tão cansado, ele andava mais 3 quilômetros para dormir naquela casa. Que nós possamos ser, irmãos, que a nossa vida, que o Senhor possa achar em nós alguém que o ame, alguém que o ouça e alguém que o sirva. Amém? Que o Senhor possa encontrar na sua casa, na sua família, alguém que o ame, alguém que o ouça e alguém que o sirva. E quando ele chega, irmãos, tudo é diferente. Ele foi capaz de andar por 2 dias para ir até aquela família, quando ele soube que o seu amigo Lázaro estava doente. E quando ele chega naquela família, depois de alguns dias de caminhada, Lázaro já havia morrido e já fazia 4 dias que estava sepultado. Na mente das suas irmãs não tinha mais nada a se fazer, porque já até cheirava mal. Mas porque naquela casa tinha alguém que o amava, naquela casa tinha alguém que o ouvia, naquela casa tinha alguém que o servia. Jesus manda tirar a pedra e manda Lázaro sair para fora. Começa a viver isso na sua casa. Se você não vai ver se ele não vai começar a ressuscitar determinadas coisas que estão mortas lá dentro da sua casa. Talvez tem áreas do seu casamento que está morto. Tem áreas da sua vida, tem áreas da sua família que estão mortos. Começa a servir a Ele. Começa a ouvi-lo. E o ame. E você vai ver que Ele vai começar a chamar alguns Lázaros para fora. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar.